Concordo com o Donk. Mas... Fala, Nath. Não, desculpa, Plihal, mas assim... À vontade. O Vitor Pereira chega com um elenco como esse. Ele tem que fazer o time jogar com esse tudo que ele tem aí. Ah, mas o meu time não é forte, mas é técnico. Quem no Brasil hoje tem um elenco com reservas como tem o Flamengo? Mas para esse time jogar, precisa ter a bola. E às vezes você precisa roubar a bola. Não, mas aí ele trabalha num sistema de pressão de linha de marcação. Sistema alto de marcação. E aí não adianta ser só forte fisicamente. Você tem que ser técnico para roubar uma bola. Porque senão você vai roubar na força, você vai roubar muitas vezes na falta. Sim. Então, ele tem que mudar o time. Tinha algumas diferenças em relação ao do Vitor Pereira. Menos em nomes, mais a forma de jogar. Só que, quando não teve o João Gomes, sofreu pra caramba também. Sofreu bastante. Porque assim, você olha para o meio-campo com o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, da Arrascaeta e reclamar, pode parecer bizarro, mas não é. Inclusive, na final... Viabilizar esse time, porque você tem na frente também Gabigol e Pedro. Viabilizar esse time não é tão simples quanto parece. Não é. Em termos de competitividade, eu estou falando. Não, é difícil. Quando o Flamengo tinha o Bruno Henrique, por exemplo, já dava uma equilibrada legal lá na frente, porque o Bruno Henrique é um cara que, se precisar marcar, ele tem uma velocidade, se ele toma o primeiro drible, ele vai chegar na segunda bola. Então, já era um Flamengo diferente por isso, por ter esse jogador até de escape para contra-ataque. Bruno Henrique, quando o Flamengo recuperava a bola, já ligava logo nele para fazer velocidade, já buscar o Gabigol entrando pelo centro. Então, já era um time que tinha uma compensação maior pela característica do Bruno. O Pedro, por exemplo, ele precisa ser, não digo sacrificado, ele precisa ajudar mais, precisa ser mais intenso nessa primeira marcação. Mas como fazer quando você tem um centroavante que a característica dele não é essa, não é de brigar com o adversário. Então, é algo, de fato, não para o treinador reclamar, mas para a diretoria entender a ideia dele. Sim, e tentar alguns jogadores... A colaboração no geral sempre vai ser importante, sempre vai, sem querer ser redundante, já sendo ajudar. Mas os dois jogadores que têm um pouco mais de característica de recomposição no meio-campo do Flamengo também não são grandes roubadores de bola, nem o Thiago Maia é. Não. E a gente, claro, gente, mal comparando, a primeira versão dos Galácticos do Real Madrid, já que a gente está falando de Flamengo, Real Madrid pode ser um adversário aí próximo, lá no início dos anos 2000, ressentiu-se muito da saída do Maquilele. Ali foi uma quebra. O time deixou de conquistar os principais torneios do continente a partir da saída do Maquilele. Porque ele era o cara que carregava o piano e ninguém via, só via o que tocava. Exato. O que carregava, ninguém... Às vezes você perde uma peça, por mais jogadores que você contrate para outras funções, você não consegue ajustar o time. E aí, até nesse cenário, acho que o Vitor Pereira é contratado no lugar de um técnico que ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores para encontrar esse tipo de solução. Então, beleza, o time dele não é tão forte fisicamente, então você vai tentar evitar embates físicos, não deixar que o jogo seja dessa forma, encurtar a distância para você não correr o tempo todo. Você tem um jogador que nem o Felipe Luiz, que não pode não ter o mesmo vigor físico, mas extremamente inteligente, que sabe os atalhos do campo. Então, você tem que, a partir desse time que a gente já tem desenhado como titular, você pode falar, pode ser... buscar jogadores como um João Gomes, com características físicas para encorpar o elenco, mas para mim a base titular está definida e você vai ter que encontrar soluções a partir dali. Não, de repente, jogar de uma forma como ele tinha pensado ou com a forma como o Corinthians dele jogava. Sim. Porque ele tem um elenco mais técnico e ele vai ter que encontrar soluções a partir dali. E o João Gomes também. Antes do João Gomes, o Flamengo existia e o Flamengo tinha o Ilharão. O Ilharão e Gerson. Era a dupla de volantes. O Ilharão também não era um exímio marcador. Evoluiu muito com o Jorge Jesus, com muita cobrança, mas ainda assim, como característica, pelo contrário, ele era até criticado por muitas vezes expor o setor, avançar demais. Mas o Flamengo tinha muita compensação. E essa compensação começava lá na frente. Então, é difícil com essa formação o Flamengo ter aquele vigor na primeira bola, de ter ali jogadores pressionando alto o tempo inteiro. Mas ainda assim, dá para o Vitor Pereira pensar em soluções pontuais, porque o Flamengo dizer, era dependente do João Gomes, eu entendo que ele fazia um trabalho importantíssimo, mas não era. Então, o Flamengo sempre se pagou por essa qualidade técnica. A história recente do clube diz isso. Ele vai precisar se adaptar, mas isso não invalida a necessidade do Flamengo buscar
reforços nessas posições. Buscou Pulgar e Vidal, que são jogadores que não têm essa característica de ter uma intensidade ali, de jogar como primeiro volante. Então, é uma necessidade do Flamengo buscar, mesmo que seja para composição de elenco, jogadores que tenham características de conseguir encorpar mais o meio-campo e gerar essa compensação. Eu tô com o Donk, assim, quando o Flamengo faz o movimento de tirar um treinador campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e trazer um treinador porque ia potencializar o desempenho da equipe, a obrigação do Vitor Pereira é ajustar isso aí. Como? Não sei. Com peças a mais, ele já tem uma grande material humano, não pode falar mais, né? A gente brincou aqui. Peças também não? Eu já desisti do material humano. Não tem Mas como não usar peças ou material humano. Ele tem elemento suficiente para fazer esse time rodar. Ele foi contratado para isso. É engraçado que com o João Gomes, apesar do João Gomes ter feito uma temporada brilhante, a gente ainda pensava na possibilidade do Vidal, mais cedo ou mais tarde, conquistar um lugar no meio campo do Flamengo. Até mais pensando em 2023. Com o Gerson, pela história do Gerson no Flamengo, o Vidal realmente virou um reserva, né? E pelo que mostrou contra o Palmeiras, o status dele vai permanecer esse por algum tempo. Só que o caráter competitivo do Vidal é muito grande. Eu estava vendo uma discussão da ESPN chilena. É o Vidal. Quando você olha no meio-campo, tá o Vidal. Jorgito Valdívia é nosso companheiro, é comentarista do... Tava o Valdívia e tava o atacante que quase fez o gol do Brasil no Penilha. Brasil. O Penilha, que também é comentarista da ESPN no Chile. Aí o Penilha achava, conhecendo, os dois conhecem muito bem o Vidal da seleção chilena, achava que o Vidal, acha que o Vidal vai segurar a onda numa boa de ter esse papel secundário perto do que foi a carreira dele no Flamengo. Entrar de vez em quando, disputar algumas partidas importantes desde o princípio, mas não ser regra, ser mais exceção do que regra. O Valdívia já acha que o Vidal não vai ter essa paciência toda, não, esse saco todo, não. Ele acha que mais cedo ou mais tarde o Vidal... Pode acontecer do Vidal explodir. Mas ele tem paciência, porque a temporada passada toda ele foi... Mas é que ele chegou já na metade pro fim, né? Mas mesmo assim, ele chega com o status de Vidal. Mas era meio de temporada. É o cara reconhecer a realidade também. Então. A idade pesa, que ele pode ter esse caráter. O time tá funcionando. Esse era o ponto. E nunca se pode questionar a entrega do Vidal. O cara realmente, ele vive o jogo, ele ama ali, é o cara desses que nunca pode ter deixado a desejar por algum jogo ruim, mas em termos de entrega, jamais. Mas ainda assim, ele pode querer, a cabeça pode pensar e o corpo não realiza. Então, isso ficou evidente. Quando o Vidal entrou, o jogo estava em outra rotação e o Vidal com dificuldade, e aí essa dificuldade passa a ser técnica. Quando você tem a marcação muito em cima, a velocidade de raciocínio, o Vidal errou muito, justamente porque não conseguiu entrar na rotação do jogo. E pensando fisicamente de um Flamengo que tem uma necessidade maior de entrega, ele hoje não se encaixa. Pode ser que o Vitor Pereira escolhe uma solução, ou coloca o Vidal para jogar mais adiantado em alguns momentos, ele tem qualidade técnica para isso, mas até pensar quando o Diego fez a função de primeiro volante no Flamengo. Ele executou algumas vezes. Mas o Diego tinha uma diferença, ele tinha uma capacidade de roubar a bola. O Diego, por mais que não tenha sido formado como um volante, ele conseguia entregar nesse aspecto. Uma leitura de jogo boa. Técnico e não forte. Mas ainda assim... O Flamengo Agora, foi muito questionado, né? com o Diego em campo. Se o Vidal reclamar da vida, ele é meio cabeça... É meio burro. Porque final de carreira, ele já está no estágio final da carreira, jogando no Flamengo, nesse momento no Flamengo, disputando morando na cidade que ele adoraria morar e tá desfrutando do Rio de Janeiro. Realmente não dá para reclamar, né? E a perspectiva dele, ok, não vai jogar titular, mas todo jogo meia horinha ele tem. 25 minutos, meia horinha. Tá bom, né, Dom? Serviço. Então, assim, depende dele recuperar, porque não é o reserva que vai entrar esporadicamente. Todo jogo ele entra. Então, ele tem a oportunidade de fazer por valer essa oportunidade. E a turma dessa mesa redonda tava colocando o Vidal como o maior jogador da história do Chile. A gente está falando do maior jogador da história do Chile. Ah, sim. Eu acho que sim também.
Mas jamais pro fim da carreira. Você pode. Zamorano, Salas tiveram seus momentos. Alexis Sanches. O Sanches, mas o Vidal, além da carreira construída brilhantemente na Europa, em muitos times enormes, ele tem títulos pela seleção chilena. Os únicos, né? E ele era um símbolo daquele time. As duas Copas Américas. Como protagonista. Idas à Copa do Mundo com mais frequência até do que Salas e Zamorano, né? Porque ele vai para 2010 já, né? O Vidal joga a Copa da África do Sul, enfrenta o Brasil em 2010 e em 2014. Eu acho que sim, acho que ele é o maior da história do Chile mesmo. Eu coloco dessa forma. Acho que mais até do que o Alexis e talvez ou o Zamorano, o Salas tiveram um pico mais alto, mas pelo que ele representou nas conquistas ainda que o país teve, eu coloco. Agora há pouquinho, os